Deixa eu falar uma coisa para você: pior do que estar cativo é estar morto. Você pode até estar enfrentando uma situação difícil na sua vida, mas nessa manhã eu declaro que você está vivo, que você está viva. Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, são pensamentos de paz, e não para vos dar o fim que esperais. Agora põe para mim na versão NA. Glória a Deus. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Feche seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Aqui está a tua palavra. Fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. É no nome de Jesus que nós oramos, porque cremos em toda a tua palavra. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode assentar? Meus irmãos, nesse domingo, nesse primeiro dia da semana, nos últimos 3 dias do mês de junho, eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Nós estamos diante de um texto em que o profeta Jeremias escreve ao povo que estava exilado na Babilônia. O exílio fala de situações na nossa vida. No contexto dessa manhã, o exílio fala de situações na nossa vida não desejadas, não planejadas. Fala de situações de aperto, fala de fases de escassez. Exílio não é algo que o povo sonhou. Eu vou ser levado cativo para viver tal situação. Não. Eles não sonharam com aquilo, eles não planejaram aquilo, mas aconteceu. O exílio babilônico veio. O povo é levado cativo e agora está sob domínio de Nabucodonosor. É interessante porque o profeta Jeremias é um profeta que profetiza antes, durante e depois desse exílio. E essa palavra em Jeremias 29 é uma profecia, uma palavra profética do profeta ao povo quando está no exílio. Pastor, quanto tempo durou esse cativeiro, esse exílio? Durou 70 anos. 70 anos na Bíblia fala de uma vida, de um ciclo. E a Bíblia vai dizer que Deus usa Jeremias para que durante esse tempo de exílio, Deus libera uma palavra para o povo através da boca de Jeremias. E a palavra de Deus é esta que acabamos de ler. Eu é que sei. Pode pôr na NA mesmo isso. Os pensamentos, nessa mesmo. Os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu preciso lhe dizer. A Bíblia vai dizer que em Jeremias 29, o primeiro anúncio de Deus é: escreve estas palavras. São estas palavras que são escritas, o profeta Jeremias enviando para aqueles que restaram do cativeiro. E no meio deles existem sacerdotes, profetas e o povo. Sabe o que eu acho interessante? É que ser cativo na Babilônia é algo muito ruim. Estar cativo na Babilônia é algo muito negativo, é algo muito doloroso, é algo muito difícil. Só que Deus está dizendo o seguinte: olha, vai no meio dos cativos e diz para os que restaram, diz para os que ficaram, diz para os que sobraram, diz para os que estão lá. Ou seja, estar cativo é muito ruim, mas existe algo pior do que estar cativo. O que, pastor? É estar morto. Deus olha para o povo que está cativo e diz assim: vocês estão aí, mas no meio de vocês existiram pessoas que nem conseguiram permanecer nesse vale, nesse deserto. Deixa eu lhe falar uma coisa.
Existem desertos que você passa, existem lutas e provas que você enfrenta, que outros no seu lugar não suportariam. Existem adversidades que você enfrenta, existem desafios que você vive, existem percalços que acontecem no meio do seu caminho, que outros no seu lugar não dariam conta. Está escrito no texto que nós lemos, Deus está dizendo o seguinte: olha, através do profeta Jeremias, eles são cativos, estão na Babilônia, no meio do povo, mas estão vivos. Escreve a esses que sobraram aí, escreve aos vivos no meio do cativo, que eu tenho planos para executar em suas vidas. Deixa eu falar uma coisa para você: pior do que estar cativo é estar morto. Você pode até estar enfrentando uma situação difícil na sua vida, mas nessa manhã eu declaro que você está vivo, que você está viva. Você pode até estar passando por uma adversidade que você não sabe nem descrever, tal adversidade que você está passando, mas existe vida aí. Porque para quem está recebendo a palavra, ainda há uma esperança. Só que Deus está dizendo, é para os que ficaram, é para os que sobraram. Ou seja, os que no meio da luta, da guerra, da adversidade, não sucumbiram junto com a luta. Não caíram diante da adversidade. Então, ele está dizendo o seguinte: o que sobrou, avisa para eles que eu tenho planos. Segunda coisa, Deus olha no versículo 4 e diz assim: olha, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, todos os exilados da Babilônia que eu deportei, que eu deportei. O que Deus está dizendo é: parem de dar o governo da vida de vocês aquela situação que está sendo adversa na sua vida. Por quê? Eles estão sob o domínio de Nabucodonosor, mas Deus está dizendo, quem levou vocês foi eu. Quem permitiu o cativeiro na vida de vocês sou eu. Ah, pastor, porque o meu marido, minha esposa, minha casa, meus filhos, meu trabalho, e isso não está permitindo que eu faça isso, ou que eu faça. Para de dar o governo da tua vida, a luta que você enfrenta. Deus está dizendo, vocês estão no cativeiro de Nabucodonosor, mas foi eu que permiti. Você entende que nada na nossa vida pode ter o controle que só Deus pode? Porque se Deus quiser encerrar Nabucodonosor, quem é Nabucodonosor diante de Deus? Se Deus quiser encerrar uma fase, uma luta na nossa vida, quem é a fase para a palavra que Deus libera? Se Jesus disse, seja feito, e foi feito. Se Deus disse em Gênesis capítulo 1, versículo 3, haja luz e houve luz. Irmão, se até a natureza obedece à voz de Deus, quem é o homem? Então para de dar governo para a tua adversidade, para de dar governo para, porque isso que está me impedindo de fazer isso. Não, é Deus que está no controle da minha vida. É Deus que tem o controle da minha história. E ponto final. Se Ele quiser fazer, Ele faz agora. Se Ele quiser resolver, resolve agora. Se Ele quiser acabar, acaba agora. Se Ele quiser entrar, Ele entra agora. Se Ele quiser trabalhar, Ele trabalha agora. O governo não está na mão de Nabucodonosor. O governo não está na mão de quem vai sentar na cadeira. O governo não está na mão do que vai acontecer na segunda-feira. O governo da minha vida está na mão de Deus. Eu sei. Aí ele diz outra coisa interessante: vocês estão na Babilônia, agora casem, tenham filhos, aumentem em número, produzam, cresçam. Interessante, irmão. O que Deus está dizendo é, mesmo estando no vale, produzam. Não desistam daquilo que eu tenho na vida de vocês por causa do vale. Exerçam o que eu te dei para exercer, mesmo no cativeiro. Ô irmão, se nós fôssemos exercer
aquilo que Deus nos chamou para fazer somente em dias favoráveis, talvez não exerceríamos. Só que Deus está dizendo vocês estão no cativeiro, vocês estão no vale, vocês estão na adversidade, mas vai construindo aí. Sabe o que significa isso? Não deixe paralisar pelas coisas adversas que surgem no meio do caminho de vocês. Sabe o que eu encontro, diáconos, pastores? Sabe o que eu encontro aqui nesse texto? Eu encontro Deus falando para nós, dizendo o seguinte: o teu chamado não depende do teu dia. O teu propósito não depende da circunstância. Eu encontro em 2 Reis capítulo 5 uma menina escrava na casa do homem que a escravizou e a levou para trabalhar dentro da sua casa. Mas ela olha para ele e diz assim: eu preciso pregar para você. Como assim, menina? Você está pregando escrava. É que eu não dependo da circunstância para exercer o que Deus me deu. Se meu Senhor conhecesse um profeta que existe em Israel, ela está cativa, está escrava, mas está pregando, irmão. Porque aquilo que eu estou vivendo não tem poder de definir o propósito de Deus sobre a minha vida. José revelou sonho na prisão. Você entende isso? José revelou sonhos, exerceu o ministério na prisão. A menina pregou para o homem cativa. Essa luta, essa adversidade não vai definir o meu propósito. Pastor, eu não sei como é que vai ser agora. Agora é que você vai dar frutos. Agora é que você vai gerar um novo tempo de Deus em sua vida, em meio à sua adversidade. Outra coisa que eu acho interessante no versículo 5 construam casas e morem nelas. Espera aí, irmão. Deus está falando para um povo cativo. Deus está falando para um povo que está escravizado. Construir casas e morar nelas. Deus está dizendo o seguinte: mesmo estando no vale, você vai ter condição, você vai ter recurso para construir. Mesmo estando no vale, você vai ter recurso para ampliar. Quem disse que para Deus fazer o que vai fazer na tua vida, vai precisar te tirar do vale? É no vale que Ele vai te dar condição de construir. Pastor, eu estou esperando esse tempo do vale passar para eu construir. Deus está dizendo: no vale você vai construir. Eu tenho uma palavra profética para quem chegou aqui nessa manhã. O tempo da escassez não precisa ir embora para a bonança chegar. Porque Deus alimentou um povo na escassez com 5 pães e 2 peixinhos, e houve 5.000 pessoas alimentadas. O milagre de 2 Reis capítulo 4 foi com a porta fechada. Deus não precisa abrir a porta para fazer. Deus não precisa trazer o que vai trazer para acontecer. Não, você vai construir mesmo sendo cativo. Vai ter recurso nas tuas mãos. Deus vai colocar a moeda nas suas mãos, mesmo nesse tempo difícil. Não só quem crê no Deus provedor aqui, no Deus provedor aqui. Levante uma das suas mãos que eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus está provendo neste vale. Deus está provendo nessa estação. Deus está provendo nesse tempo. Não vai precisar se apresentar outro tempo para Deus precisar prover. Até porque se fosse no tempo da bonança, não era Deus provendo, era você provendo. Mas como você está na escassez, Deus está dizendo: você vai construir. Você vai crescer. Você vai aumentar nesse tempo de escassez. Construam agora, construam agora. Por quê? Porque a gente tem tendência de sempre adiar. Quando chegar, eu faço. Faça sem precisar chegar. Você sabia que algumas coisas na vida básicas
não depende de condição financeira para fazer. Eu prego sobre isso já há algum tempo. E esses dias veio um pastor que falou a mesma coisa. Eu não lembro quem foi, mas usou essas mesmas palavras. Para você ter um tempo de qualidade na sua vida, de descanso, de lazer, de algo. Não tem a ver com condição financeira, irmão. Porque o que as pessoas pagam muito caro, para nós é de graça. Na cidade onde moramos, eles pagam caro. E para nós é de graça. Então, vamos parar de gerar expectativa só no que vai acontecer amanhã. Eu estou vivendo hoje. O povo está cativo e Deus está dizendo o seguinte: olhem para a vida de vocês hoje. Irmão, a situação está difícil. É cativeiro. Mas Deus está dizendo: olhem para a situação de vocês hoje. Não vivam esperando só o que vai chegar amanhã. Não. Isso vai chegar, vai acontecer. Só que aprenda a viver hoje. A desfrutar hoje. A descansar hoje. A viver hoje. Para o que vem amanhã. Outra coisa que me chama a atenção, antes de encerrar no versículo 11, é que o versículo 10 diz assim: que se cumpram os 70 anos, e eu atentarei para vocês, trazendo-os de volta para esse lugar. Sabe o que eu acho interessante? É que nós queremos promessas instantâneas, mas Deus tem processos eternos. Sabe o que eu acho interessante? É que nós temos pressa, Deus quer profundidade. Deus estava dizendo o seguinte: eu não vou atropelar o tempo, eu vou fazer o tempo cumprir. É um tempo determinado para esse cativeiro. É um tempo determinado para esse vale. Mas tem o seguinte: enquanto algo não está acontecendo como vocês esperam, vocês estão sendo trabalhados por mim. Eu cumprirei para trazer vocês de volta. Só que eu vou cumprir os 70 anos. Não há pressa dentro desse propósito. Eu vou cumprir dentro do meu tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Para todo propósito e para todo propósito debaixo do céu existe um tempo. Irmão, quando chega o tempo, acabou. Ô pastor, e quando não chega o tempo? Acabou também. Porque quando não chega o tempo, irmão, não adianta. Não adianta. Não tem como burlar essa lei, essa regra de Deus. Quando não chega o tempo, é só a graça de Deus se aperfeiçoando na tua fraqueza. Mas quando chega o tempo, quando chega a estação, quando chega a hora, Ele está dizendo: esse tempo, desse prazo, desses dias, teve dia para começar, mas já tem data para terminar. Eu cumprirei os 70 anos. Deus está falando o seguinte: depois desse tempo, o que eu estou trazendo sobre a tua vida é glorioso. Aí ele encerra no Jeremias, aí eu encerro aqui, quando ele fala sobre o versículo 11, e aqui eu encerro, e eu quero citar algumas poucas palavras e orar pela nossa vida. Primeiro, Deus diz o seguinte: eu é que sei. Eu é que sei. Por quê, pastor? Porque pensa num lugar e num momento de definição de opinião, é no momento em que nós estamos enfrentando algum vale nas nossas vidas. São muitas vozes, são muitos diagnósticos, são muitos pareceres, que dizem: eu acho que é isso. Outros que dizem: eu acho que é aquilo. Outros que dizem: eu penso que vai acontecer isso. Por causa do cativeiro, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Só que Deus toma a palavra e manda Jeremias escrever dizendo: vocês não sabem de nada. Os achadores não precisam achar, porque eu é que... Eu é que... Sabe por que Deus está falando isso?
Porque no versículo 8, Deus diz assim: não deixem se enganar pelos profetas e adivinhos que estão no meio de vocês. Sabe o que significa isso? Gente que tem opinião para tudo na tua vida, na minha vida. Irmão, você precisa saber bem o que Deus tem com você. Posso falar uma coisa? É coisa séria o que eu vou falar aqui. Amém? Você precisa saber o que Deus tem com você. Porque se você não sabe o que Deus tem com você, qualquer voz que assoa, assobia para você, é voz de Deus. Aí Deus olha para o povo e diz assim: parem de andar conforme a opinião. Tu acha isso, fulano? Acha. E tu, fulano? Acha isso? Acha. E tu, fulano? Acha isso? Você está partido no meio daqui a pouco, no final do dia. Teu braço para um lado, tua perna para outra, teu olho para o lado. Porque cada um pensa de uma forma. Deus está dizendo: tem profeta no meio da Babilônia, mas tem adivinho no meio da Babilônia. Tem gente que está dando opinião e expressa, não é isso, é aquilo outro. Eu penso que deve ser assim. Deus está dizendo: eu é que sei. Porque eu não vou me emprestar a minha palavra para dividir opiniões, não. Eu é que sei o que eu tenho com você. E você também precisa saber o que eu tenho na tua história. Que quando você sabe o que Deus tem, pouco importa as vozes contrárias. Não são poucas pessoas: eu acho que você deveria fazer assim, eu acho que você deveria fazer assim. Você precisa ser guiado pela palavra, meu filho. Você precisa ser guiada pela palavra, minha filha. Você precisa ouvir Deus. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Para de seguir o conselho de todo mundo. Para de seguir o que todo mundo pensa, o que todo mundo acha. Pare, se tranque no seu quarto, se necessário for, e diga: Deus, o que é que o Senhor tem na minha vida? O que é que o Senhor tem para essa situação? Não tome decisões, não se mova antes de ouvir a voz de Deus. O que é que o Senhor tem para falar comigo? Porque enquanto todo mundo está pensando, eu quero saber o que é que o Senhor pensa. Enquanto todo mundo está dando opinião, e eu não estou falando isso de uma forma soberba, de nós viver, eu vivo do jeito que eu quero, quem quiser que fale de mim. Não é assim não, irmão. Estou falando isso não. Nós vivemos num lugar onde as pessoas têm os seus juízos de valores, as suas opiniões. Não estou falando disso. Só que você não pode você não pode basear a sua vida, o governo da sua vida, naquilo no que os outros pensam. Quando Deus já tem algo definido sobre você. Mas a questão é: você já parou para ouvir o que Deus tem? Esses dias, eu falando com pessoas, conversando com eles, dizendo o seguinte: olha, vocês só precisam ter a confirmação que é Deus. Porque se for Deus, o primeiro vento que soprar, vocês vão olhar e vão dizer assim: foi Deus. Mas o vento está soprando, foi Deus. Quando Jesus olhou para os discípulos e disse: a gente vai para outra margem. A única certeza que os discípulos tinham é que eles iam chegar. Como? Não sei, mas iam chegar. Com vento, mas iam chegar. Com água entrando no barco, mas iam chegar. É por isso que você precisa ouvir a instrução. Não, pastor, porque Deus está em silêncio. Ele pode estar em silêncio com a resposta, mas não com a instrução. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Deus não silencia. Nunca Deus silencia a instrução. Você pode perguntar um negócio e orar para Deus: Senhor, cadê a resposta? Deus pode silenciar, mas a instrução não. Para mandar você fazer o que deve fazer, Ele não vai silenciar. E por que eu não estou ouvindo? Porque tem algo de interferência que precisa ser limpo nesse canal. Jesus olhou para eles e deixou claro: é ali, viu? Agora Jesus avisou: olha, a gente vai para ali. Quando chegar com 3 quilômetros vai balançar um pouquinho, com 4 quilômetros. Não, irmão, que Jesus não vai perder tempo com essas coisas. Dando explicação de passo em passo do que Ele está fazendo. Só que sabe o que eu acho interessante? É que Ele diz assim: eu conheço os planos que eu tenho a vosso. Você não precisa conhecer tudo não. Você não precisa ter resposta para tudo não. Você precisa conhecer aquele que conhece tudo. Até porque está escrito que não foi prometido a ninguém acerca do seu futuro. O que vai acontecer daqui a 5 minutos, quando encerrar o culto, a gente não sabe. Só que você não precisa conhecer do futuro não.
Você não precisa consultar astrologia, tarologia, cartas para saber o que vai acontecer, não. Não, pastor, não. Você só precisa conhecer aquele que sabe o que vai acontecer. Ele fala assim: eu é que sei. Segundo, eu é que sei o quê? Os planos. A outra versão, a primeira que nós lemos. Eu é que sei os planos. Porque a gente tem uma fala nós temos uma fala na nossa boca, no momento de adversidade, no momento de luta, em dizer assim: e agora? Chega a adversidade, chega a necessidade. Você, por exemplo, você está aqui, aí você é pego de surpresa com a situação e você fala assim: meu Deus, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Porque eu sei que tem que resolver, mas não tenho um recurso para resolver. Eu sei que tenho que resolver, mas não cabe a mim resolver, porque isso aqui é caso medicinal. Eu sei que tem que resolver, mas não consigo resolver. E agora? Aí sabe o que eu acho interessante? Deus está dizendo o seguinte: pode ficar tranquilo, eu tenho um plano. Na sua incerteza, na minha incerteza, no que nós não sabemos como vamos fazer, Deus está dizendo: eu não vou improvisar, eu já tenho um plano. Pastor, não sei como é que vai ser, não sei como é que vai acontecer, não sei como é que Deus vai resolver. Ele já tem um plano. Eu não sei o que é que vai ser, como é que vai se desenrolar essa situação. Ele já tem um plano. Ele não disse: olha, o cativeiro chegou, agora eu vou pensar como é que eu vou tirar vocês desse cativeiro. Ele falou o seguinte: eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Isso significa, antes de você nascer, ele já sabia. Antes do cativeiro, ele já sabia. Deus não está sendo pego de surpresa com situações que nós somos pegos de surpresa. Deus já sabe. Só que fique tranquilo, porque está escrito: eu é que sei os planos que tenho a vosso. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Põe para a gente encerrar. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Aí ele diz assim: são planos de paz. São planos de o fazer prosperar e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Depois da guerra não vem outra guerra. Depois da tempestade vem a bonança. O que Deus está dizendo é: o cativeiro está habilitando vocês. O cativeiro é uma preparação no meio de vocês para aquilo que está vindo por aí. O que é que está vindo por aí? Um tempo de paz. O que é que está vindo por aí, pastor? Um tempo de paz. Um tempo onde você não teve tempo de projetar o seu futuro e nem teve tempo de pensar naquilo que vai acontecer no teu amanhã, porque o teu hoje não está deixando isso. Irmão, existem situações na nossa vida que a gente vive o dia porque é o que dá. Como é que uma pessoa que foi impossibilitada de ter nas suas mãos recursos para planejar o seu futuro, não tem um recurso, como é que ela vai planejar o futuro? Como é que ela vai dizer: amanhã eu vou fazer isso? Não, ela tem que esperar a situação resolver. Só que Deus está dizendo o seguinte: vocês não tiveram tempo de pensar no futuro de vocês. Vocês não tiveram tempo de pensar no que vai acontecer amanhã pela luta de hoje. Mas eu tenho uma palavra para vocês: eu tenho um futuro preparado. A luta de hoje está fazendo com que você não tenha tempo de planejar o teu amanhã, porque é o que dá. Eu estou vivendo o que dá, estou administrando aqui. Geralmente quando a guerra chega, Deus não, mas a gente improvisa. Gideão estava no meio de uma guerra e ele precisava malhar trigo. Malhar trigo é na eira, mas se ele estivesse na eira malhando trigo, os midianitas roubavam. Aí sabe para onde Gideão foi? Lá para baixo, para um lugar apertado que não tinha ventilação, chamado lagar. O que significa isso, pastor? Quando a crise vem, a gente improvisa. Se era para comer pão todo dia, pode não comer o pão, mas a bolacha creme crack e o cuscuz vai ter lá.
porque o improviso chega. Aí Deus fala para um povo que não está tendo tempo de pensar, porque eles estão cativos. Você está achando que esse povo vai pensar em lazer? Você está achando que esse povo vai pensar em planos para eles? Não, eles só estão resolvendo o dia de hoje. Só que Deus está dizendo o seguinte: vocês não estão pensando não, mas eu tenho um futuro para vocês. Vocês não sabem disso não, mas eu tenho uma esperança no meio dessa guerra que vocês estão vivendo. Eu tenho planos que vou executar. Sabe o que eu acho interessante? É que, pastor, por que umas versões diz pensamentos e outros diz plano? E eu entendi isso para poder finalizar. Porque existem coisas que o Senhor já liberou sobre você, é verdade. Existem coisas que o Senhor já falou acerca da tua vida, é verdade. Só que a palavra planos e pensamentos, ela tem o mesmo significado. Quando Deus tem os planos dele, ele não pega a carta para os exilados na Babilônia, até para Nabucodonosor não saber o que Deus vai fazer, porque Deus nunca dá o grito antes da muralha cair. Deus não fala os planos dele antes de acontecer para todo mundo ouvir. Por isso, deixa eu só abrir um parêntese: pare de contar os seus passos de amanhã, deixe acontecer primeiro, que todos vão saber. Não, porque amanhã vai acontecer isso, terça-feira vai... Não, deixa acontecer, irmão. Então, deixa eu voltar aqui para encerrar agora. Como Deus não fica falando, Nabucodonosor, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Deus não disse para Faraó: olha, Faraó, eu quero mandar um comunicado, uma carta para você, o quê? Amanhã o meu povo será liberto. Não, porque Deus não está preocupado em falar com Faraó, Deus está preocupado em mostrar a Faraó. É por isso que quando Moisés foi enviado, Deus disse: diga que eu sou o quê? Ele vai saber quem eu sou. Porque tem coisa que você nunca vai saber, nem no início e nem no meio, só no fim. Aí Deus está dizendo o seguinte: planos e pensamentos têm o mesmo significado. Por quê? É acerca daquilo que Deus ainda não falou, mas já tem. Tem coisas que você não ouviu de Deus, mas Deus já tem. Tem coisas, e eu não sei se você pega isso no seu espírito, que você não sabe, não imagina, não passou pela sua cabeça, mas Deus já tem. Uma forma com a qual Ele vai fazer, e o nome dEle vai ser glorificado. Nem toda promessa de Deus na sua vida foi aquela que você ouviu. Tem coisa que você não ouviu, mas que Deus está dizendo: eu vou fazer. Eu vou fazer. Pastor, porque eu ouvi Deus falar comigo. É verdade, algumas coisas nós escutamos, mas tem coisa que você vai viver que você nem imagina. Por quê? Só está no pensamento de Deus. Significa, Ele não falou para ninguém, mas está reservado e guardado para você. Feche os seus olhos.